reforma da Previdência. Quero hoje fazer um convite para você assistir uma extraordinária palestra do doutor em Economia da Universidade Federal de Brasília, José Luiz Oreiro. E ele vai mostrar e demonstrar os mitos da reforma da Previdência e também os principais defeitos desta proposta do governo e o que deveríamos fazer para resolver o problema de déficit fiscal ou da economia. Antes de assistir à palestra, aperte lá o sininho para receber novas informações, principalmente no tema central que vai mexer com a sua vida, sobre a Previdência Pública. Como vocês podem perceber, minha voz não está das melhores hoje, tá? Então, peço desculpas antecipadas ao presidente desta mesa, aos senhores deputados e ao público em geral. Tá? Vou fazer o meu possível, dada a voz com que eu me encontro hoje. Bom, eu vou falar sobre mitos, equívocos e defeitos da proposta da nova Previdência. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou a favor de uma reforma da Previdência. Não significa dizer que seja a favor desta reforma proposta pela equipe econômica. Na verdade, eu acho que ela devia ser rejeitada pela Comissão Especial, pelas razões que eu vou apresentar na sequência. Bom, vamos começar com alguns mitos. Quer dizer, tem muito folclore em torno da reforma da Previdência. Há um clima de terrorismo econômico em cima dos senhores deputados, dos senhores senadores, querendo aprovar essa reforma da Previdência de afogadilho, sem discussão, sem olhar os detalhes, sem ver as propostas alternativas, e isso foi construído em cima de alguns mitos. O primeiro mito é o mito que, se a reforma da Previdência não for aprovada, os servidores públicos vão ficar sem receber salário em 2020. Isso foi a matéria do Correio Brasiliense. Em comunicado à imprensa, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou que, sem reforma da Previdência, haverá grande dificuldade para o pagamento dos servidores públicos em 2020. De acordo com a pasta, a capacidade do governo em arcar com suas obrigações está ameaçada. Ora, o senhor secretário de Política Econômica cometeu um erro elementar, confundiu restrição de liquidez com restrição de solvência. É claro que o governo brasileiro, a União, possui uma crise fiscal que, se não for endereçada nos próximos anos, pode nos levar a um problema muito grave daqui a 10 anos. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha dinheiro para pagar as contas de 2020. Se a gente olhar para a conta única do Tesouro, que é da onde saem as ordens de pagamento para todos os funcionários públicos da União, para todos os servidores do Legislativo e do Executivo, essa conta única do Tesouro, no início de 2019, tinha mais de 1,2 trilhão de reais. Esse é o valor que o dinheiro que o governo possui em caixa. Como percentagem do PIB, isso é 18% do PIB. Isso é mais de duas vezes a necessidade de financiamento do setor público em 12 meses. A necessidade de financiamento do setor público em 12 meses é de 7%. Tá? Então, mesmo que, se não aprovada a reforma da Previdência, ou nenhuma reforma, os mercados financeiros se recusassem a comprar R$1 de dívida pública nos próximos 12 meses, o governo teria condições de pagar toda a despesa obrigatória, incluindo o pagamento de juros. Portanto, esse clima de terrorismo econômico é errado e os senhores deputados e senadores não devem se amedrontar com eles. Vocês têm que fazer a discussão correta, com calma, com prudência, ouvir todos os lados e não cair nessa esparrela do terrorismo econômico. Bom, esse é o mesmo gráfico, só que agora é a média móvel do saldo da conta única do Tesouro, média móvel dos últimos 5 anos. O que a gente pode observar é que, desde 2006, o saldo da conta única do Tesouro cresce significativamente, por razões que eu posso depois esclarecer na hora das perguntas, né? Mas o fato é que não falta liquidez para o governo efetuar os seus gastos. Há sim uma crise fiscal. Essa crise precisa ser endereçada, ela precisa ser endereçada de uma maneira gradual e levando-se em conta o estado do ciclo econômico. Fazer mais cortes, como o governo fez em abril deste ano, com um contingenciamento de 30 bilhões, isso é suicídio econômico, é simplesmente pôr mais lenha na fogueira da recessão que a economia já se encontra. Mito 2. A dívida pública está em trajetória explosiva. Quando a gente olha a dívida líquida do setor público, desde janeiro de 2014 até o início desse ano, de fato, parece que a dívida vai explodir.
ela tem aumentou mais ou menos 20 pontos percentuais desde 2014. Só que existe uma outra maneira de ler o gráfico. Ao invés de ler simplesmente a evolução do nível da dívida, a gente pode ver quanto que ela varia de mês para mês, com proporção do PIB. E aí o que a gente nota é que a taxa de crescimento da dívida pública com proporção do PIB, depois de ter se acelerado em 2014, 2015, 2016, ela começa a se desacelerar. Ou seja, embora a dívida líquida da União, com proporção do PIB, continue crescendo, o ritmo de crescimento está desacelerando, indicando que, com isso, ela vai se estabilizar em algum momento num patamar mais alto do que era em 2014, com certeza. Isso é uma situação desconfortável, com certeza, mas não quer dizer que vai explodir. Ou seja, o Brasil não está indo para o caos. Bom, o terceiro mito. Os gastos previdenciários respondem por mais de metade do orçamento da União. Esse gráfico já foi apresentado por senhores e por senhoras várias vezes, né, em que se mostra que 58% do gasto primário da União é benefício previdenciário. Ora, só que esse gráfico tem um probleminha, tem uma despesa que não está sendo considerada, que são as despesas com pagamento de juros da dívida pública. Juro tem que ser pago ou não tem que ser pago? Ou a gente vai dar calote? Tá? Bom, quando a gente considera os juros, não estou falando das amortizações, aí eu tenho discordância com a Fatorelli que está nesta mesa. Mas quando a gente considera o pagamento de juros da dívida, a despesa ausente desse debate interditado pela mídia e pelos economistas do setor financeiro, que não querem discutir pagamento de juros, os gastos previdenciários caem para 40% da despesa total da União. O pagamento de juros da dívida é de 19%. Então, temos que fazer um ajuste fiscal? Temos. Mas por que não vamos debater também o pagamento de juros? É proibido? É pecado mortal? Vão mandar todo mundo para a fogueira quem discutir esse tipo de coisa? Fato número 4. A despesa urgente com juros é uma anomalia brasileira. Tá? Muito se diz que o Brasil paga muito de juros com proporção da dívida, com proporção do PIB, porque a dívida pública no Brasil com proporção do PIB é muito grande. Pois bem, a Grécia, que em 2015 tinha quase 180% de dívida pública com proporção do PIB, ela está pagando aqui nesse gráfico 4,4% do PIB como juros da sua dívida. O Brasil, que no mesmo ano tinha 68% de dívida com proporção do PIB, pagava 8% de juros sobre o PIB como serviço da dívida. Tá? Então, e claramente o Brasil é o ponto fora da curva, ou seja, ele tem uma dívida, na comparação com os outros países, que é uma dívida mais ou menos na média, tá? Mas o pagamento de juros com proporção da dívida é muito maior. Tem algum problema com o juro no Brasil e que ninguém quer discutir. Bom, equívoco número 1. Nós já vimos o ministro falar isso. Se a reforma da Previdência for aprovada na sua integralidade, com a tal da economia de 1 trilhão e 200 e tantos bilhões de reais, o problema fiscal do Brasil vai ser resolvido e mais, ainda vai ter dinheiro para fazer o regime de capitalização. Lamento informar que, com projeções do Banco Itaú, não é o José Luiz Oreiro, entendeu? Pode ser acusado de não gostar muito do governo, né? Mas projeções do próprio Banco Itaú mostram que, isso aí está nesse gráfico, que mesmo que a reforma da Previdência seja aprovada em sua integralidade, com 1 trilhão, 200 e tantos bilhões de reais de economia, nós não conseguiremos eliminar o déficit primário até 2027. Portanto, é mentira que nós precisamos de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para poder fazer o regime de capitalização. Na verdade, mesmo com 1 trilhão e 200 bilhões de reais, não tem espaço fiscal para adotar o regime de capitalização. O regime de capitalização, com todos, a Sônia já falou sobre todos os problemas sociais dele, mas ainda que não tivesse esses problemas sociais, ele é impagável. O custo de transição para esse regime é impagável. É impossível fiscalmente adotar o regime de capitalização. Se os senhores aí sim quiserem causar uma crise fiscal do tamanho do Monte Everest, aprovem o regime de capitalização. Aí nós vamos ver o tamanho da crise fiscal. Bom, outro fato, o problema fiscal do Brasil não é excesso de gastos, é crescimento anêmico. Até os anos 80, o Brasil estava crescendo muito bem, né?
de 1950 a 1980 a gente crescia, é uma média de 7% ao ano. Se a gente tivesse mantido esse crescimento dos anos 80 para frente, nós não estaríamos hoje aqui discutindo a reforma da Previdência. O que a gente tem que discutir urgentemente é fazer voltar esse país a crescer. E não é acabando com o investimento público, né, e acabando com a indústria brasileira que a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Bom, agora eu vou me ater aos defeitos da reforma da nova Previdência, vou me ater ao que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro ponto é a idade mínima de 62 e 65 anos para mulheres e homens, respectivamente, com tempo de contribuição mínimo de 20 anos, não havendo mais possibilidade de aposentadoria apenas por tempo de contribuição. O problema com essa medida é que o aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos impacta negativamente, de uma forma sádica, os mais pobres, por conta da dificuldade dos mais pobres em atingir esse tempo de contribuição. Uma vez que os mais pobres transitam entre os setores formal e informal da economia, a depender do ciclo econômico e da oferta de empregos. Para se ter uma ideia disso, a mediana do tempo de contribuição dos mais pobres na aposentadoria por idade é 17 anos, sendo 20 anos para homens e 16 para mulheres. Na prática, se os senhores e as senhoras deputadas aprovarem essa medida, vocês vão fazer com que um grupo de pessoas mais pobres seja empurrado compulsoriamente para o benefício de prestação continuada, não mais podendo se aposentar por idade, o que pode até reduzir o incentivo à contribuição previdenciária, que é importante que a reforma da Previdência não pode olhar apenas a questão da despesa, tem que olhar também a questão da contribuição previdenciária. Ponto 2. O benefício do regime geral de previdência social seria calculado, de acordo com a nova reforma, por 60% mais 2% a cada ano, a mais de contribuição, além dos 20 anos mínimos, multiplicado pela média de 100% das contribuições previdenciárias. Problema, esse cálculo está errado. O cálculo de benefícios da nova Previdência possui uma falha que foi detectada pelo matemático Márcio Carvalho, pois há situações em que um trabalhador poderia até ter contribuído por mais tempo do que outro e ainda assim receberia um benefício previdenciário menor. E a fonte, uma matéria que foi publicada no Correio Brasiliense, reforma da Previdência é melhor para quem contribui menos. Esse estudo já foi encaminhado para o Ministério da Economia e, aparentemente, eles estão revendo os cálculos, mas é óbvio que não informaram os senhores. Ponto 3. A aposentadoria rural passaria de 55 a 60, como é hoje, e 15 anos de contribuição, para 60 a 60 e 20 anos de contribuição. Bom, esse tem um problema. Quer dizer, a Previdência Rural, além da questão dos 20 anos, que eu já tinha discutido no ponto 1, e que vai empurrar muita gente para o BPC, né, ela tem um problema adicional de igualação da idade mínima para homens e mulheres. Ora, bolas, se você não faz isso no regime urbano, por que você vai fazer no regime rural? Quer dizer, tem alguma diferença? Os brasileiros que moram no campo eles são diferentes dos brasileiros que moram na cidade? Tem alguma coisa aí meio esquisita, acho até que é inconstitucional, não sou jurista, mas eu imagino que seja. Você não pode tratar cidadãos brasileiros, né, de forma diferente, só porque um mora no campo, outro que mora na cidade. Ponto 4. O benefício de prestação continuada para deficientes e idosos, que é hoje de um salário mínimo, sendo de idosos a partir de 65 anos, é alterado na proposta para que mulheres e homens possam receber a incrível quantia de R$ 400 a partir de 60 anos, e um salário mínimo a partir dos 70 anos. Problema. A economia desse negócio é ridícula. Eu não sei como é que o governo teve coragem de botar isso na proposta. Né? A economia é só de 34 bilhões de reais em 10 anos. Pelo amor de Deus, não vamos deixar isso. Isso é de um sadismo inacreditável. Né? Bom, isso, a economia de 34 bilhões, não sou eu que estou dizendo, não. Isso está na proposta do governo. Ok? Bom, se tem impacto reduzido sobre a economia, por favor, retire esse negócio. Ponto 5. A alteração das alíquotas efetivas de contribuição do regime próprio de previdência social, segundo faixas salariais de 7,5% para um salário mínimo, até 22% para salários superiores ao teto constitucional. Assim, já é meio estranho numa proposta você querer tributar um negócio que a princípio é ilegal, que é acima do teto constitucional. O teto deveria valer para todo mundo. Eu não sei como é que esse negócio de ganhar acima do teto ainda está existindo.
Tá? Eu não ganho, sou professor da UNB, podem acessar lá no portal da transparência, coisa que foi criada durante o governo Dilma, diga-se de passagem, daqui antes ninguém sabia o salário de ninguém, ok? Então podem ir lá, tá? Vão ver o meu salário não é 39 mil, está bem abaixo disso, tá? Mas o fato é que você vai introduzir essa proposta de alíquota progressiva para os servidores que ingressaram no regime próprio antes de 2013. Lembrando que a reforma da Previdência para os servidores públicos que entraram depois de 2013 já foi feita. Todos os servidores públicos que entraram depois de 2013 estão limitados pelo teto do RGPS. Okay? Então, essa reforma já foi feita. Bom, qual o problema? Esse ponto da proposta tem dois problemas. O primeiro é que o sistema de alíquotas progressivas, reduziria a progressividade do imposto de renda de pessoa física para esses servidores, uma vez que as alíquotas efetivas pagas pelo imposto de renda de pessoa física seriam reduzidas pelo maior desconto previdenciário. O cálculo do imposto de renda é feito sobre a alíquota em cima do salário líquido da contribuição previdenciária. Então, quanto maior for o desconto que você faz da contribuição previdenciária, menor vai ser a base de contribuição por imposto de renda de pessoa física. Então, você aqui está despindo um santo para vestir outro. Quer dizer, com o argumento de que temos que usar a Previdência para reduzir a desigualdade social no Brasil. Que interessante. Então, descobriram que o Brasil é um país desigual. Né? Mas, simplesmente, esse sistema, ele reduz a progressividade do imposto de renda de pessoa física. Se você quer lidar com o problema de desigualdade, e temos que lidar, então, é na reforma tributária, é com o imposto de renda que a gente vai fazer esse tipo de coisa. O segundo, e o aspecto mais relevante desse ponto, é que não tem uma definição clara de como seriam os reajustes das faixas salariais. E aqui, citando os rebeldes americanos contra a coroa britânica, tá, no século XIX, no taxation without representation. Quer dizer, do jeito que está, o que vai acontecer é que o governo não vai reajustar as alíquotas de contribuição para o regime previdenciário, e aí a inflação que vai rolar 4% ao ano durante décadas vai jogar os servidores públicos para alíquotas cada vez mais altas de contribuição, e a inflação vai fazer com que os servidores públicos paguem uma contribuição previdenciária cada vez mais alta devido ao imposto inflacionário. Tá? Então, isso também tem que ser eliminado, pelo menos introduzido uma cláusula de reajuste das faixas salariais pela meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Ponto 6. A implantação do sistema de capitalização, que seria de livre escolha do trabalhador, entre os sistemas, seria definido por lei complementar. Problema. Nós não fazemos a menor ideia de qual é o custo de transição para o regime de capitalização, até porque os detalhes desse sistema seriam colocados posteriormente em lei complementar. Então, a gente estaria aprovando um regime de capitalização que ninguém faz a mais remota ideia de quanto custa, que a gente tem que confiar na palavra do senhor ministro da Economia, né, que com 1,2 trilhão que ele disse que, se for aprovado, teríamos recursos para pagar a transição. Não temos. Nós não temos. Esse regime pode nos custar centenas de bilhões de reais em 10, 20 anos. Tem algumas estimativas que dizem que o custo de transição pode ser até igual a 100% do PIB do Brasil. Portanto, é de uma imensa irresponsabilidade fiscal colocar a questão da capitalização na proposta de emenda constitucional. Bom, e como já foi falado pela Sônia, a depender das regras de capitalização ainda não definidas na reforma, e apesar da suposta, entre aspas, adesão voluntária, as empresas podem acabar induzindo os trabalhadores a optar pelo regime de capitalização sob pena de serem demitidos. A sugestão é, portanto, retirar a proposta de reforma proposta de reforma da Previdência, essa discussão, inclusive pensando, né, em não dificultar a sua aprovação. Último ponto, desconstitucionalização dos parâmetros da Previdência, que já foi mencionada aqui pela Sônia. A desconstitucionalização dos parâmetros pode trazer variações mais recorrentes, mas não necessariamente mais prudentes nas próprias regras previdenciárias, o que não é desejável. Bom, a título de conclusão, eu já estou terminando meu tempo, eu sugiro aos senhores e senhoras deputados, membros da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que, à luz destas considerações, rejeitem a proposta feita pela equipe econômica do governo e façam um substitutivo que elimine todos os defeitos aqui
apontados. Afinal, são os senhores e as senhoras os representantes do povo, vocês têm todo o direito de discutir com o tempo que acharem necessário, tá, a proposta do governo e fazer uma outra proposta que realmente seja do interesse de toda a sociedade e não apenas de um grupo específico. Muito obrigado.